Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra de Geologia Econômica, Processo de Formação de Minério na América do Sul, Evolução e Singularidades. Desde já, quero agradecer a presença de todos vocês. Nós vamos passar o form de presença para obtenção do certificado durante a palestra, e a partir das respostas de forms, também vamos sortear uma caderneta de campo para vocês. Eu já queria agradecer todos os nossos patrocinadores que ajudaram a engrandecer todo esse nosso evento, que foi tão bom ao longo desses 3 dias. Na cota Diamante, a Datamine, a Nexa e a Sequent. Na cota Ouro, a Amarillo Gold e a Anglo American. Na cota Prata, a SBG Núcleo Minas, a BNA Mining Solutions e a Micromine, e a Spectrum Minerais. E na cota Bronze, o Jazida e a GE 21. The mining industry is no stranger to challenges. Engineers, mine managers, geologists, and operations managers all face their own unique set of obstacles. Datamine software offers trusted solutions for every stage of the mining lifecycle, helping our clients grow from strength to strength. A quick browse of our website will introduce you to a diverse range of improvement opportunities for your business, from exploration and resource geology to open pit planning, underground planning, and operations solutions. As a world leader in mining technology and services, we've spent close to 4 decades revolutionizing the industry. Our pioneering team utilizes state-of-the-art 3D computing source modeling and estimation tools to move our clients forward. Datamine software was created by mining professionals for mining professionals, adhering to the highest customer service standards. Our platter of products caters to every corner of the mining industry, from tools to visualize and map spatial geoscience data to integrated systems for data collection and reporting. Datamine software also covers resource and reserve modeling needs, from basic to complex, as well as complete strategic open pit planning, drill pattern design, grade control task organization, and much more. At the end of the day, we ask the other question other software solution companies don't. What do you need? Visit dataminesoftware.com to learn more. Where there is uncertainty, we see clearly. We see stories in complex data. And we know that connecting people with the right information enables better decision-making. Sequent sees the bigger picture, that it's about now
and also about what's next. Because asking why is as important as asking how. It's about the power of technology to reduce our impact on the environment, today and tomorrow, and discovering more sustainable ways of realizing value. It's about seeing a better future through the power of data and supporting businesses to meet these challenges. From complexity to clarity, Sequent. Temos também na cota bronze o Laboratório Arcade como nosso patrocinador. Eu quero pedir para vocês que fiquem ligados nas nossas redes sociais, porque tem muita novidade vindo por aí. A volta do nosso evento, mês que vem, dia 19, com mais programações, como o campo virtual, e mais palestras e mini cursos, e algumas outras surpresas. Agora, vamos ao que interessa com a professora Anelisa Silva de Abreu. Boa tarde, professora. Boa tarde. Vou falar o mini currículo dela aqui para vocês. Ela que é geóloga, graduada pela USP em 1995 e engenharia civil, graduada no Mackenzie em 2002. Doutora em geotecnia pela Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, e desde 2016 é professora no Instituto de Geociências da Unicamp, atuando nas áreas de geologia de engenharia, geotecnia ambiental e hidrogeologia. Boa tarde, professora. É uma honra ter você aqui conosco. Vamos lá para a palestra, que o título é Geotecnia na Mineração. Boa tarde, Henrique. É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos que nos ouvem também. Eu queria, antes de mais nada, agradecê-los pelo convite, né? Foi uma surpresa, na realidade, receber um convite de tão longe, mas a pandemia, ela nos permite honrar esses convites. Então, é um prazer estar aqui com vocês. O tema que vocês propuseram para a palestra é um tema bastante amplo, né? Geotecnia na mineração. Eu vou cobrir alguns aspectos desse assunto, não todos, tá? Agora eu vou colocar aqui a minha apresentação também. Vocês me contam aí se já está tudo em ordem, se vocês estão vendo a primeira tela aí. Imagino que sim, né? Então, vamos lá. Bom, eu primeiro queria dizer, então, como eu falei, o tema da palestra é um tema bastante amplo. Falar de geotecnia na mineração é falar de um universo enorme de assuntos, tá? Eu costumo dizer para os meus alunos lá na Unicamp, né, eu acho bem curioso isso. Eu dou as aulas de hidrogeologia e de geotecnia no 4º e no 5º ano. Então, normalmente, o pessoal chega nas minhas aulas e eles já estão, assim, muito capacitados para fazer toda a parte de prospecção mineral e estão bastante apaixonados por isso também, né? E o que eu costumo dizer para eles é que eles estão enganados se eles acham que a gente faz mineração sem fazer geotecnia, sem fazer hidrogeologia. Então, eu vou tentar trazer para vocês também um pouco dessa visão, de que para fazer mineração a gente precisa fazer geotecnia também, tá? Então, o primeiro objetivo é dar um pouquinho desse panorama, depois eu vou aproveitar e vou afunilar a conversa em uma das funções que vocês podem exercer na mineração, na geotecnia da mineração, que é o dia a dia de quem é o geotécnico de uma cava, tá? De uma cava a céu aberto. Então, vou falar um pouquinho disso, uma experiência que eu tive em um TCC, são dados públicos, eu posso mostrar isso para vocês, tá? E no final aqui da conversa, eu vou tentar apontar alguns caminhos, mostrar alguns livros que vocês podem procurar, podem consultar, se gostarem desse assunto e se quiserem seguir a vida toda nessa área, tá? Bom, a gente começa, então, com uma bela foto de uma mineração a céu aberto, de uma cava a céu aberto. Essa daí é lá em Minas, é uma mineração de fosfato, tá?
O Brasil tem em torno de 9.000 minas, e a grande maioria, certamente, são cavas a céu aberto. A maior parte dos minérios aqui no Brasil é explorada por meio de cavas a céu aberto, tá? Na cava a céu aberto, uma das coisas mais importantes é a qualidade desses taludes, tá? É garantir a geometria da cava, garantir a segurança de todo mundo que está lá trabalhando dentro da cava, dos equipamentos que estão trabalhando dentro da cava, e a segurança do negócio, tá? Porque uma ruptura de talude implica em custos muito elevados para o minerador. Então, quando a gente fala da estabilidade de talude, eu vou falar bastante disso aqui nessa palestra, quando a gente fala da estabilidade de talude na mineração, eu estou falando da segurança das pessoas, da segurança dos equipamentos e da segurança do negócio, porque uma ruptura implica em custos que eventualmente inviabilizam a lavra, tá? A gente tem também na mineração as explorações subterrâneas, né? Mas aqui no Brasil, elas são pouco numerosas. Eu achei aqui num artigo de 2019, é um artigo de revista, tá? Uma reportagem, na realidade, que a gente tem em torno de 70 minas subterrâneas no país. É um mercado pouco conhecido, tá? E por que esse mercado é pouco conhecido? Porque algumas dessas minas subterrâneas são bastante grandes, principalmente as de ouro e zinco. A gente tem grandes jazidas de ouro e zinco que são exploradas por minas subterrâneas, tá? Mas a gente também tem várias minas pequenas para explorar gemas, quartzo, feldspato. Então, o mercado que não é tão bem conhecido é esse mercado de gemas, quartzo, feldspato, tá? A gente tem, olha, eu vi nessa reportagem, eles informavam lá que a gente tem 22 minas subterrâneas de ouro, 21, ou em torno de 21 minas subterrâneas de gema e quartzo, 10 minas subterrâneas de carvão, concentradas no sul do país principalmente, uma mina subterrânea de lítio ali no Vale do Jequitinhonha, e curiosamente, essa reportagem não mencionava uma mina de calcário, que eu conheço, que fica aqui no estado de São Paulo. Isso, para mim, só reforça essa história, né, essa conversa de que o nosso mercado de minas subterrâneas ainda é um pouco desconhecido, tá? A gente tem minas subterrâneas bastante profundas, as minas Cuiabá e Caraíbas, lá em Minas Gerais, elas têm mais que 1.000 metros de profundidade, tá, gente? 1 quilômetro de profundidade com escavações subterrâneas. Então, a gente tem também boa representação aqui no país da geotecnia feita para mineração subterrânea. Eu não vou falar muito desse assunto, porque não é o nosso principal mercado, e eu imagino que vocês, quando se formarem, né, quando puserem o pé fora da academia, vão ter mais oportunidades para trabalhar numa cava a céu aberto, e por isso que eu vou falar mais desse assunto, tá? A geotecnia na mineração, ela não está envolvida só na lavra, só na extração do minério, que são esses 2 últimos slides que eu mostrei, tá? A gente também tem muita geotecnia nas obras auxiliares que dão apoio para a mineração. Então, nessas 2 fotos, na foto da esquerda, vocês têm um aspecto da obra de construção do mineroduto em Minas Gerais. Nessa foto da esquerda, está na cara que tem geotecnia, porque a gente está, de novo, fazendo grandes escavações, construindo taludes, né, em solo, transição de solo para rocha nessa foto. Então, claramente, isso é uma obra de geotecnia que a mineração exige, tá? E na direita, na foto da direita, é um mineroduto que já está pronto. Ele vai desde Minas Gerais até o Espírito Santo, então ele vai desde a cava até o lugar onde o minério é processado, tá? O minério vai na forma de polpa dentro desses dutos. Isso é o que a gente chama de uma obra linear, é uma obra bem estreita, mas muito comprida, tem muitos quilômetros de comprimento. Uma obra como essa, gente, de um mineroduto, ela exige geotecnia na fase de projeto, na fase de planejamento, na fase de implantação, e depois vai ter geotecnia durante toda a vida útil do mineroduto, tá? Porque tem equipes geotécnicas que estão preocupadas em garantir que não tenha erosões, por exemplo, que você não tenha escorregamentos, não tenha solapamentos, enfim, tem uma equipe de geotecnia que fica dedicada a essas obras lineares também, tá?
Isso, assim, eu trouxe 3 slides, 3 aspectos do que é a geotecnia na mineração. A geotecnia na mineração é um mundo, tem muito mais coisa do que isso que eu estou trazendo aqui na palestra. Mas em 1 hora a gente tem que reduzir, tem que focar, e é isso que eu vou fazer em seguida, tá? Vou procurar passar, então, para falar um pouquinho mais do que é a geotecnia para quem vive o dia a dia de uma cava de mineração. Bom, antes de falar especificamente disso, eu pensei em trazer para vocês uma norma geral que existe, né? Ela foi editada na época do DNPM, que agora é a ANM. São as grandes orientações de como fazer a mineração, como retirar o minério do terreno. Por que eu trouxe isso? Se a gente olhar aqui essa NRM, tá, que são as normas reguladoras da mineração, ela tem vários itens aqui, 22 grandes capítulos, tá? E eu vou tratar de assuntos relacionados com o capítulo 2 aqui, que é o capítulo que fala especificamente da lavra a céu aberto. Mas eu queria comentar com vocês que se a gente olhar a parte de lavra subterrânea, a gente tem aqui, ó, 4, 5, aberturas subterrâneas, sistema de suporte e tratamento, o 6 é ventilação, o 7, vias e saídas de emergência, prevenção contra incêndios, explosões e inundações. Todos esses itens aqui, ó, do 4, mais ou menos, até o 8, eles estão muito relacionados com a mineração subterrânea. Por que isso? Porque, do ponto de vista de geotecnia, a mineração subterrânea, ela é mais complicada, eu diria, ela é mais exigente, porque na mineração subterrânea, o maciço é que manda, realmente, tá? A lavra a céu aberto, ela também exige geotecnia, o maciço também comanda a estabilidade dos taludes, mas a gente tem menos especificações, tá? Tem menos serviços para olhar. Eu quis trazer, de qualquer forma, esse índice aqui para vocês perceberem que a gente tem regulamentação nesse setor, né? Tem normas a cumprir nesse setor, e a gente vai olhar algumas delas, um slide bem mais para frente. Então, vamos lá, falar de mineração a céu aberto. Eu puxei aqui uma foto do Google Earth de 2010, lá da região de Goiás, perto de Alto Horizonte. Alto Horizonte é uma cidade que ficou aqui em cima, fora do desenho. A gente está vendo a mina de Chapada, tá? O principal bem explorado aí é o cobre, o ouro é secundário. É um depósito tipo pórfiro skarn, metamorfizado. Eu coloquei os nomes aqui porque eu confesso que eu não estou familiarizada com esses nomes. Meu negócio é geotecnia, tá? Eu tenho, às vezes, dificuldade para entender tudo que o pessoal fala quando está falando de prospecção, de greenfield. A gente acaba transitando por termos muito diferentes. Mas, falando aqui da mina de Chapada, novembro de 2010, ela já tem 3 anos de operação. Então, a gente vê que com 3 anos de operação, já tem uma das cavas implantada aqui, tá? Algumas pilhas de estéreo aqui nessa região. Aqui está a planta realmente de processamento do minério, e aqui a gente já tem a barragem de rejeito começada. Na realidade, o barramento está aqui, ó, pelo que eu percebo, tá? E aqui o lago começou a ser formado já. A próxima foto é também do Google Earth, eu peguei também do Google Earth, são 10 anos depois, para vocês verem como isso evolui rápido. Eu acho fantástico, como a mineração transforma o terreno rapidamente, como a gente faz grandes escavações em um período de tempo muito curto, em 10 anos. Então, 2010 é essa tomada que vocês estão vendo, e aqui a gente tem 2020. Então, vejam que aquela cava inicial, ela já está praticamente exaurida aqui, já tem bastante água no fundo dela, ela, provavelmente em pouco tempo ela não vai mais estar sendo explorada, tá? Tem uma outra cava aqui em cima, e aqui embaixo tem a cava sul, que é o que eu vou comentar mais aqui nessa apresentação. Vejam a barragem como cresceu, né? O barramento em si tá na mesma posição, mas vejam como cresceu o lago da barragem de rejeito, tá? Isso significa que ela está mais alta. Se o lago tem uma área maior, significa que ela está mais alta, a barragem, ela sofreu alguns alteamentos. Eu procurei destacar aqui nessa foto, ó, essas são as cavas, tá? Aqui está a barragem de rejeitos, o lago, né, da barragem de rejeitos, e aqui algumas pilhas de estéreo. Vejam como as pilhas de estéreo são próximas da cava, tá?
É quase como se a pilha de estéreo fosse uma continuidade, né? Eu escavo e empilho do lado. Então, no final, esse talude aqui, ele acaba ficando... ele é uma continuação, a pilha de estéreo é uma continuação do talude da cava. Isso acontece claramente nessa região, acontece também nessa região aqui. Isso é uma solução muito comum na mineração, tá? Que a pilha de estéreo esteja colocada exatamente ao lado da cava, porque a gente quer minimizar os custos de transporte. Ninguém quer ficar gastando com diesel, com desgaste de caminhão para levar o estéreo para longe, tá? Muito bem, então eu vou aproveitar esse caso aí da mina da Chapada para mostrar para vocês algumas coisas que acontecem, ou que são preocupações de geotecnia na mineração a céu aberto, tá? E agora, falando assim, de um ponto de vista um pouco mais teórico, por que que a gente... qual é a preocupação, né? No que a gente está pensando quando a gente fala de inclinação de talude? Esse é um desenho muito usado aqui no Brasil, ele foi um desenho internacional que nesse slide está traduzido para o português, e ele mostra aqui como é que acontece uma escavação a céu aberto. Então, ela começa pequenininha, a mina pode começar pequena, como está indicado aqui. Esse talude aqui, ele vai progressivamente avançar para a direita, né, de tal forma que a escavação possa ir também avançando em profundidade. Então, a gente vai recuando esse talude da direita, de tal forma que a gente vai abrindo espaço para poder também aprofundar a mina, tá? Então, progressivamente, a gente vai sair dessa geometria aqui de cima, pequena, vai passar para essa geometria que, digamos, é a geometria final aqui nesse caso, tá? Quando eu terminar de explorar essa jazida, esse corpo mineral a céu aberto, ela vai ficar com essa inclinação. O que interessa aqui é a inclinação dos taludes. Os taludes são esses cortes aqui no terreno, tá? O que interessa é a inclinação do talude. Interessam tanto as inclinações pequenas, essas inclinações aqui, em cada pequeno talude, tá? Mas interessa principalmente esse talude grande aqui, ó. Essa inclinação, que está indicado agora em roxo, isso é o que a gente tem que definir. Isso depende das características geotécnicas do maciço, depende da resistência ao cisalhamento do maciço. As rochas duras, frescas, não alteradas, elas têm uma resistência bastante grande. Então, nessas rochas, eu poderia fazer um talude bem em pé, bem inclinado, tá? E quando a gente vai para o universo das rochas alteradas, ou do que a gente chama de rocha branda, filito, xisto, são rochas que têm uma resistência ao cisalhamento mais baixa. Nessas rochas, eu não consigo trabalhar com o talude que está quase de pé, assim. Nessas rochas, a solução de engenharia, a solução geotécnica dos taludes serem estáveis é fazer assim, tá? A gente precisa deitar o talude para ele ser mais estável. Eu preciso de um ângulo mais suave no talude para ele ser estável, sem grandes investimentos, tá? E é isso, então, no fundo, na mineração, a briga é em torno disso, né? O pessoal que quer retirar o minério, quer que o talude fique mais de pé, para tirar mais minério, e o pessoal da geotecnia quer que o talude fique mais abatido. Isso eu tentei mostrar um pouquinho aqui com essas outras duas linhas. Então, digamos que o roxo é o que está projetado, tá? É o que está planejado para essa cava. Então, o pessoal da exploração, da geotecnia, faz um esforço, ou eles eventualmente percebem que o maciço não tem uma qualidade tão boa, que o maciço não é tão resistente. E seria interessante, desejável, seguro, usar um talude como esse verde, fazer um talude mais abatido, tá? Vejam que nessa situação, a gente está extraindo menos minério, né? Eu estou perdendo todo esse volume aqui de minério, tá? Então, isso, eventualmente, é o que a geotecnia está defendendo. E o que o pessoal da exploração quer? O que o pessoal da prospecção quer? Eles querem um talude como esse vermelho. Se possível, deixar o talude mais inclinado, porque assim a gente ganha em volume de minério, respeitando a mesma autorização de lava, né? Respeitando aqui a posição da crista do talude, eu consigo explorar um volume um pouco maior de minério, tá? Então, no fim das contas, a briga, entre aspas, ou a disputa que quem está lá na cava de mineração no dia a dia enfrenta, né,
é esse balanço, né, de dá para deixar o talude mais inclinado, não dá para deixar o talude mais inclinado. Gente, aqui o maciço está com qualidade tão ruim, ele é um maciço classe 4. A gente tinha expectativa, né, lá na fase de projeto, a gente classificou esse maciço como classe 3, e na hora que abriu, eu fiz minha inspeção de campo, e ele é classe 4. Então, peraí, nós estamos numa situação insegura, eu não posso deixar ele tão inclinado, eu preciso abater esse talude, tá? Esse é o dia a dia de quem está numa cava de mineração. Como é que a gente consegue tomar decisões em torno desse assunto, né? Assim, eu tinha esquecido de falar disso, tem 2 termos que interessam aí nesse assunto, que é o planejamento de curto prazo e o planejamento de longo prazo. Nessa palestra aqui eu vou falar mais das pessoas, ou do que acontece, né, do dia a dia das pessoas que estão envolvidas com o planejamento de curto prazo, tá? O planejamento de curto prazo é um olhar, assim, mais específico para cada uma dessas bancadas, tá? Se a bancada ficou na geometria que ela devia ficar, se ela não ficou na geometria que devia ficar e tudo mais. O planejamento de longo prazo, ele olha a cava como um todo. Então, o planejamento de longo prazo é que vai definir realmente esse ângulo do talude global, tá? Do talude todo. O curto prazo, ele vai lidar com o dia a dia de verificar se cada um desses pequenos taludes aqui está ficando em conformidade com o que foi projetado, se eles são seguros ou não. Então, vamos lá, o que um geólogo de engenharia, né, alguém que trabalha com geotecnia, nesse dia a dia da cava, aí, olhando essa parte de planejamento de curto prazo, né, o que eles fazem na prática? Primeira coisa que se faz de verdade, né, no dia a dia, é descrever afloramento. Da mesma forma que quem está na faculdade cansa de ir para o campo e descrever afloramento, acho que é uma parte boa da nossa vida, né? Quem trabalha na mineração também vai fazer descrição de afloramento, tá? O que está ilustrado aí na esquerda são 2 colegas de vocês, numa frente de lavra, numa pedreira para brita, tá? Fazendo um levantamento sistemático das descontinuidades, das fraturas do maciço. Da mesma forma que a professora Maria Giovana, Gigi, explica para vocês, apresenta para vocês aí no curso na UFMG, tá? Isso é o que acontece no dia a dia de um geólogo de mineração, tá? Outra coisa que o pessoal que está lá na cava, né, faz também, é verificar qual é a resistência à compressão uniaxial da rocha que está exposta. Isso está ilustrado na foto aqui da direita. Essa pessoa que está na foto está usando um equipamento que se chama esclerômetro, tá? É um equipamento de campo que te permite fazer medidas no campo, né? Você vai, de novo, você vai até o afloramento, pressiona o equipamento contra o afloramento, e a leitura desse equipamento é correlacionável com um número que é muito utilizado na mecânica de rochas, na geotecnia em geral, na geologia de engenharia, que é a resistência à compressão uniaxial do maciço. É com um ensaio como esse, por exemplo, que você pode afirmar categoricamente que a rocha é menos resistente do que você estava prevendo na época que fez o projeto da mina, tá? E se isso acontece, se você, num ensaio como esse, percebe que a rocha é menos resistente do que tinha sido previsto inicialmente, você precisa avisar todas as equipes que estão relacionadas com planejamento de longo prazo, de curto prazo, para que seja possível tomar uma decisão se os taludes da mina precisam ser abatidos ou não, se você está trabalhando numa condição segura ou não, tá? Em função desse número que sai do campo, é possível fazer uma série de verificações matemáticas, se a gente tem que tomar uma decisão de projeto, uma decisão diferente do que é que está sendo tomado hoje em dia. Muito bem, então, descrever afloramento para levantar descontinuidade, e no afloramento usar um esclerômetro ou outro tipo de ensaio, para determinar a resistência do maciço. O que mais que a gente faz numa mina a céu aberto? Bom, a foto da direita, ela está, de novo, ilustrando aí a questão do levantamento das descontinuidades. A foto da esquerda é o exemplo de uma ruptura em cunha, ou de uma cicatriz, né, do que sobrou de uma ruptura em cunha. Quem já passou pela disciplina da professora Gigi já viu um pouquinho disso, né? Mas nessa foto, eu gosto muito dessa foto, porque ela ilustra bem a cunha. Então, a gente vê que aqui desse lado tinha uma descontinuidade, uma fratura. Nesse outro lado aqui, o que fez o bloco romper, sair do talude, foi a própria foliação do maciço, tá? Então, 2 estruturas do maciço se combinaram
e desse volume aqui, ó, dessa posição, se destacou um bloco que caiu aqui na frente e se esmigalhou até, tá? O geólogo aqui, ele está olhando a cicatriz de uma ruptura em cunha. O que se faz normalmente nas minerações a céu aberto é, com os dados do levantamento estrutural, tá? Com os dados desse tipo de levantamento, o pessoal usa um estereograma para fazer o que a gente chama de análise cinemática. A análise cinemática, ela permite prever se uma ruptura em cunha pode ou não acontecer em determinado talude, tá? Isso faz parte do dia a dia também de um geólogo de engenharia que trabalha numa mineração a céu aberto, fazer análise cinemática e dar uma resposta concreta se existe ou não a possibilidade de um bloco se destacar do maciço, numa ruptura planar, numa ruptura em cunha ou num tombamento. Outra coisa que um geólogo que trabalha na mineração aberta faz muito é descrever sondagem, tá? Então, na foto da esquerda, vocês têm aí algumas caixas de sondagem colocadas, elas estão destacadas aí, porque são duas qualidades de maciço muito diferentes, tá? Destacado em vermelho, aqui a gente tem um maciço que tem qualidade melhor, e aqui na área azul a gente vê que são trechos muito fraturados aí do maciço, que foram atravessados pela sondagem, tá? Então, uma classe de maciço pior aqui em azul, melhor em vermelho. Tá? Na foto da direita é um detalhe das duas anteriores. Essas fotos, desse slide especificamente, de vários outros slides, eu tirei do TCC da Bruna Maria Fernandes, ela foi nossa aluna na Unicamp, eu tive o prazer de orientar o TCC dela, foi realmente bastante interessante, tá? Na verdade, a minha história com a Bruna é uma história que eu considero, assim, muito legal. Eu vou contar um pouquinho para vocês. A Bruna foi minha aluna em hidrogeologia e geologia de engenharia, e quando terminaram as duas disciplinas, ela falou, Ana, vamos pensar em fazer um TCC ou fazer uma iniciação científica, eu gostei das suas matérias. E a gente começou uma conversa, começou a procurar um assunto, até mais ligado até com hidrogeologia. E eu me lembro que um dia a Bruna apareceu na minha sala e falou assim, Ana, tem que te falar uma coisa, não sei nem como te falar, consegui um estágio. Eu falei, poxa, isso é uma notícia boa, né? Então, mas é um estágio numa migração, não vai dar para fazer AIC. E é claro que eu falei para ela, Bruna, vai ser feliz, né? Você conseguiu um estágio na mineração, vai tocar a sua vida. Ela ficou 1 ano lá na mineração. E o que aconteceu de bom? Ela entrou inicialmente nesse estágio, gente, para trabalhar com prospecção. Mas enquanto ela estava no estágio, abriu uma vaga interna na geotecnia e eles queriam deslocar algum dos estagiários para a geotecnia, tá? Para o setor de geotecnia. E ela foi a pessoa escolhida. Ela provavelmente manifestou interesse, né, enquanto ela estava lá, e ela foi a pessoa escolhida para ir fazer estágio. Ela fazia algumas horas na prospecção e cada vez mais foi indo para a área de geotecnia, tá? E aí ela me telefonou e falou, Ana, agora eu tenho a chance de fazer meu TCC com geotecnia, você me orienta? E foi um prazer, tá? Foi realmente foi gostoso trabalhar com a Bruna, a gente fez coisas interessantes e é o que eu vou mostrar para vocês, porque são dados públicos, né? Eles estão disponíveis lá na nossa biblioteca, vocês podem consultar se quiserem também. Vamos lá. Bom, outra coisa que um geólogo que trabalha em mineração aberta faz é, depois dele coletar todas essas informações aí nos afloramentos, né, que estão expostos lá na cava, nas sondagens, nas caixas de sondagem, ele vai modelar tudo isso. Eu vi aí na apresentação, no começo da live, eu vi os patrocinadores que vocês têm para o evento, a Datamine, a Sequent, essas são empresas que desenvolvem softwares para mineração. Então, com algum desses softwares, tá, vocês podem trabalhar, vocês podem lançar todas as informações que vocês coletam no campo, na descrição de sondagens, nesses softwares, para fazer os modelos 3D da jazida, tá? A Bruna fez isso já como estagiária, o TCC dela explora isso, no TCC dela a gente usou o software da Sequent, tá? Mas a modelagem 3D é a consequência de todos os dados que você vai levantar no campo quando trabalha numa mineração a céu aberto, tá? Vamos lá, que mais? Sim, e agora eu vou mostrar com mais detalhes alguns dos resultados, ou qual era o problema, o que tinha para ser estudado aí, no caso desse TCC, tá? Então, esse slide agora é um mapa geológico da região lá da mina, na verdade, a mina de Chapada mais antiga é essa daqui, tá?
Os corpos, essa é a cava norte, aqui é a cava sul. O que a Bruna estudou no TCC, e que eu vou mostrar para vocês, está relacionado com essa ocorrência aqui, tá? Com a cava sul. Eu coloquei a legenda só do que está em marrom aí, são xistos ricos em biotita, com alteração hidrotermal potássica, tá? Não coloquei a legenda de tudo, porque ia ficar muito poluído. Queria que vocês reparassem também que esse depósito do qual a gente vai falar, ele é uma antiforma, né? Então, é uma forma dobrada, sim? Então, a gente vai fazer a cava nessa direção, vai abrir a cava a céu aberto, sim? E as foliações regionais, ou as estruturas regionais, elas são, né, estão nessa posição, tá? Isso, em termos de estabilidade de talude, é bom. Por quê? Se isso daqui é o talude, tá? Pensem que isso daqui é o talude, a foliação está entrando no maciço, a foliação mergulha para dentro do maciço. Isso se a gente pensar na tal da análise de estabilidade, isso é uma situação de estabilidade, isso é bom para a lavra, facilita, implica em custos menores para a operação dessa lavra, tá? Então, no geral, essa estrutura aí é uma antiforma, e no geral, a foliação desses xistos está numa posição que é boa para a estabilidade de talude, favorece a estabilidade dos taludes. Porém, se a gente vai olhar um documento que se chama Mapa de Formas, eu não sei se vocês já ouviram falar disso, esse desenho que está aparecendo na tela para vocês agora é o mapa de linhas de forma, ou a gente costuma falar só mapa de formas dessa cava sul, justamente, que foi o que a Bruna estudou no TCC. Gente, olha, esses símbolos pequenininhos, não sei se vocês conseguem ver, mas são as nossas atitudes, né? É aquele traço grande e o traço pequeno de como a gente representa a atitude das estruturas, tá? E depois essas linhas mais compridas aqui são uma extrapolação da atitude das estruturas. Então, a gente tem aqui num desenho em planta, tá? A gente tem toda uma representação de qual é a direção da foliação principal das rochas que estão sendo lavradas aqui nessa cava. Então, vejam que, no geral, a estrutura está paralela aos taludes, né? A cava é alongada aqui, ó. No geral, a estrutura está paralela aos taludes, no geral, ela realmente mergulha para dentro dos taludes, tá? Mas vejam que, localmente, ó, de repente, aqui nesse cantinho tem uma dobra. Aqui tem outra dobra também. Então, quando você começa a entrar no detalhe, né, ainda que a estrutura regional seja um antiforme, quando você entra no detalhe, quando você começa a olhar na escala que uma lavra a céu aberto te permite olhar a coisa, você vai vendo que, na realidade, a complexidade é muito maior, né? Você tem várias mudanças de direção da foliação principal, e tem uma série de situações aqui em que a foliação está mergulhando para dentro da cava, tá? Que é a situação desfavorável, que é o que a gente não quer. Então, aqui, ó, nessa região, por exemplo, da lavra, a foliação mergulha para dentro da cava, que é algo desfavorável, que pode implicar em rupturas. Toda essa região aqui, ó, tem foliações mergulhando para dentro da cava, que também são situações desfavoráveis. Então, todos os levantamentos que esse geólogo de engenharia faz durante o dia a dia dele, né, ele depois compila todos esses dados, e esse desenho aqui, o mapa de forma, é um documento que reúne todas essas informações, que funciona como uma memória técnica do que se viu na lavra, do que está acontecendo na lavra, e ele vai indicar para o geólogo que está lá trabalhando também nesse planejamento de curto prazo, quais são as áreas de maior atenção, quais são áreas em que você tem que estar de olho, porque nessas regiões aqui, a estrutura principal da rocha está numa posição desfavorável para a estabilidade dos taludes, tá? Tem que estar de olho, tem que pôr um olho aí nesses cantos, porque é onde você pode ter problema, ou digamos, é um dos lugares em que você tem que esperar que possam acontecer problemas, tá? Então, o mapa de formas é um dos documentos que a gente gera, é um documento que você não está lá todo dia trabalhando, mas de 6 em 6 meses, de ano em ano, você está atualizando um mapa de forma, tá? Outro documento que se faz usualmente, que precisa existir numa lavra a céu aberto, é o que está aparecendo agora para vocês, é um mapa. Só que, ao invés de ser um mapa geológico, ele é um mapa que tem as classes de maciço.
Classificação de maciço, eu sei também que é um dos assuntos que vocês veem com a professora Gigi, aí na UFMG, né? A classificação de maciços, ela é importante porque ela te permite, a partir de um monte de observações que você faz no campo, né, a partir de informações qualitativas, de descrição de afloramento, você consegue tomar algumas decisões de como proceder em relação à lavra, como proceder em relação a essa inclinação dos taludes. Então, nesse mapa que vocês estão vendo, são as classes de maciço de acordo com uma classificação muito tradicional, que é o RMR, tá? O RMR de 1989, o RMR básico, é a proposta do Beniavsky para a classificação de maciços. Então, vejam que para a cavaçula dessa mineração, predominam, se a gente usar a classificação RMR, predomina a classe 3, que é o amarelo aqui, é o que mais tem, olhando em planta, tá? Não tem nada de classe 1, que é o verde escuro, tem um pouco de classe 2, que é um maciço melhor que classe 3, alguma coisa de classe 4, um pouquinho de classe 5, tá? Classe 5 é solo, gente. Classe 4, um pouco melhor que solo. Classe 3, situação intermediária. 2 e 1 são os melhores maciços, são os maciços mais resistentes. Então, por essa classificação de maciço do RMR, todos os dados que o pessoal coleta no campo, na mineração a céu aberto, com aquelas atividades que eu mostrei anteriormente, eles permitem que você faça a classificação de maciço. Então, de novo, esse desenho que vocês estão vendo é uma consolidação de todas as informações que os geólogos de engenharia passam o dia levantando numa mineração, tá? Vejam, no TCC da Bruna, o que ela fez foi uma discussão em relação a essas classes de maciço, porque essa planta é a classificação com o sistema RMR. E esse desenho que vai aparecer agora aí para vocês é na mesma posição, tá? Na mesma cava, como fica a distribuição das classes se a gente usar uma classificação ajustada, é o RMR com ajuste AW, tá? RMR com ajuste AW. Vejam que nesse caso aqui, o verde, né, que são as melhores classes, diminuiu bem em área, certo? O 3, eu diria que está mais ou menos, uma extensão um pouco maior. A gente tem mais classe 4, a classe 5, que é o solo, gente, que é a classe dos materiais menos resistente, ela avançou bastante, né? A gente tem muito mais classe 5 nessa distribuição do que nessa distribuição anterior. Vou fazer assim para vocês poderem comparar, ó. Isso daqui é o RMR da teoria, proposto pelo Beniavsky, e isso daqui é o RMR com ajuste AW. Então, o que a Bruna fez no TCC dela foi pegar todos os dados que estavam disponíveis e mais alguns que ela mesma coletou, tá? A descrição de sondagem que ela mesma fez, tá? E todo o banco de dados que eles tinham lá, para cada afloramento que tinha sido descrito na cava, o que ela fez foi fazer os modelos 3D para 3 propostas de classificação de maciço, o RMR da literatura, um RMR com correções e o RMR com ajuste AW, que é esse que vocês estão vendo agora. E dá para perceber que usar uma classificação de maciço ou outra faz diferença na expectativa que você tenha, né, no que acontece na distribuição em planta desses maciços. Por que isso é importante, gente? Porque o talude, a inclinação do talude que eu posso adotar num maciço classe 2 é assim, quase de pé. E a inclinação do talude que eu posso adotar num maciço classe 5 é assim, muito abatida, tá? Então, essa definição de qual é a classe do maciço, ela está diretamente relacionada com a inclinação do talude que vai ser implantado na cava, e isso está diretamente relacionado com o interesse econômico da exploração da jazida. Talude assim me permite escavar um volume maior de minério, talude mais abatido, um volume muito menor do bem mineral que realmente interessa, tá? Toda essa discussão, gente, em relação à classificação de maciço, em relação à classe de maciço, ela é importante porque esse minério aí que a Bruna estudou, a mineração em que a Bruna agora tem a oportunidade de trabalhar, ela foi contratada lá no final das contas, tá? É um minério em xistos num país tropical, tá?
Eu diria assim, os nossos xistos, eles não são iguais aos xistos de países temperados, esse que é o negócio. Por quê? Porque a gente tem um clima tropical, os nossos xistos estão normalmente já intemperizados, não totalmente intemperizados, mas eles já têm algum grau de adaptação ao intemperismo, tá? E isso faz com que eles sejam rochas menos resistentes, com que eles precisem de taludes mais abatidos. Isso é algo da geotecnia aplicada à mineração do Brasil, né? O Brasil tem bastante experiência em mineração de rochas que são ditas rochas brandas e intemperizadas, tá? E essa proposta de classificação, que a gente chamou aqui de RMR-AW, o mercado chama de RMR com ajuste AW, essa é uma proposta de classificação de maciço que nasceu no Brasil, que é muito utilizada nas minerações do Brasil, tá? E que tem funcionado para a resposta geotécnica dos nossos maciços, tá? Quando a gente usa, aqui no Brasil, nessas minerações que são em xisto, em itabirito, quando a gente usa a classificação de 1989, e, por exemplo, essa região aqui fica classificada como classe 2, eventualmente a gente tem pequenas rupturas de talude, tem rupturas locais nos taludes, tá? Por quê? Porque o maciço está com uma classe, está classificado de uma forma que é melhor do que o que ele realmente apresenta de comportamento, tá? Então, para o Brasil, uma coisa que tem funcionado é esse RMR-AW. E o que a Bruna fez no TCC dela foi organizar os dados que estavam disponíveis, implantar no modelo 3D as 3 classificações de maciço, tá? O RMR do jeito que ele está proposto em 89, o RMR 2011 e o RMR-AW, tá? E quantificar as diferenças. Então, se a gente olhar agora nesse gráfico, o que a gente tem aqui, ó? Classe de maciço 1, 2, 3, 4, 5. 5 é solo, é a pior classe de maciço, tá? Classe 3 é o meio, classe 1 é rocha-sã, extremamente resistente, melhor classe de maciço. Então, quando se usa a classificação proposta internacionalmente, né, proposta pelo BNABSC mesmo, a original, eu diria, a gente tem um volume grande do maciço, a gente tem uma área grande do maciço que cai aqui como classe 2, principal classe que existe é a classe 3, e a gente tem as duas piores classes mal representadas, né? Quando a gente olha a classificação com ajuste AW, fica claro aqui que aumentou a área das classes de maciço piores, né, em que o maciço tem um comportamento pior, tá? Enfim, a gente percebe essa redistribuição aí nas várias classes, tá? Isso foi importante, o trabalho da Bruna foi importante dentro da mineração, porque ele proporcionou números para o pessoal da empresa questionar as classificações ou algumas decisões que estavam sendo tomadas pela projetista, tá? Pela empresa terceirizada, contratada para fazer o planejamento, para fazer a geotecnia desses taludes globais, tá? Então, foi algo que possibilitou uma discussão interna dentro da mineração e depois também da mineração com as empresas de geotecnia que eles contratam para fazer os projetos da Cava, né, o projeto planejamento de longo prazo da Cava, tá, em relação à economia do negócio mesmo, se eles estavam usando a classificação mais adequada, se não existia espaço, por exemplo, ao invés de usar o RMR com o ajuste AW, usar o RMR com um ajuste que foi proposto em 2011 pelo próprio autor aqui dessa proposta de 89, tá? Dá para a gente perceber aqui que se eu usar o vermelho, né, se eu usar a proposta intermediária, eu diminuo a área aqui de classe 4, classe 5, e aumento a área de classe 3. Então, o TCC dela serviu como instrumento interno para eles discutirem se eles estavam tomando as melhores decisões em relação à geotecnia da mina ou não, tá? Eu vou passar um pouco rápido os próximos, alguns dos slides, gente, porque a gente não vai ter tempo de ver tudo, tá? E também porque o assunto que vem em seguida é um assunto separado, tá? E dá para a gente falar dele numa outra palestra. Então, tudo isso que eu falei para vocês, eu espero que eu tenha conseguido convencer vocês
de que a gente precisa de geotecnia para fazer a mineração, tá? Normalmente, as empresas de mineração têm equipes grandes que estão voltadas para a parte de prospecção, de cubagem da jazida, caracterização do minério, né? E as equipes de geotecnia costumam ser bem pequenas, bem reduzidas, tá? O mais comum é que a equipe de geotecnia do próprio negócio, da própria empresa, seja pequena e que se façam contratações de empresas de geotecnia do mercado, né, de consultorias de geotecnia, tá, para fazer projetos específicos. Por exemplo, o projeto de uma cava, o projeto global da cava, né. Então, o comum é que a gente tenha muitos geólogos envolvidos na prospecção, tá, na caracterização do minério, poucos geólogos na equipe de geotecnia, mas esses caras vão estar envolvidos com responsabilidades enormes em relação ao dia a dia do funcionamento da cava, tá? E eles acabam subcontratando equipes externas para fazer os projetos maiores, de ampliação de cava, de fechamento de cava, esse tipo de coisa, tá? Essa equipe de geotecnia interage muito com o engenheiro de minas, tá? Os engenheiros de minas, eles têm atribuições profissionais e eles fazem muita coisa também nessa parte de operação da lavra. Então, a equipe de geotecnia tem uma interface muito, muito próxima com engenheiros de minas. O que eu queria mostrar ainda para vocês é para onde vocês correm, né? Se vocês quiserem trabalhar nessa área, ou quem se interessar por isso, quem acha que isso pode ser interessante, por onde começa? Então, a primeira recomendação, grande recomendação, são esses 3 livros que se chamam Geologia de Engenharia e Ambiental, tá? Eles são editados pela Associação Brasileira de Geologia de Engenharia, são novíssimos, são de 2018, são lindos, tá? É uma edição revisada, muito bonitos. Tem um capítulo inteiro aqui, ó, é no volume 2, deixa eu ver que número que é o capítulo, eu coloquei aqui o número do capítulo, puxa, não coloquei o número do capítulo, gente, mas o volume 2 tem um capítulo, tô fazendo ao contrário, peraí, o volume 3 tem um capítulo inteiro, que é o capítulo 26, tá, que é só sobre mineração, é só geotecnia na mineração, outros aspectos ainda, além desses que eu trouxe aqui para vocês, tá? E, agora sim, agora não vou fazer trocado. No volume 2, tem um box, né, dentro de um capítulo, tem lá 2 páginas, tá? Que são sobre o sistema RMR, esse índice de ajuste a dado, tá? É um resumo dessa proposta que eu mostrei aqui para vocês, que é uma proposta brasileira, é algo que funciona no Brasil, porque a gente percebeu, fazendo geotecnia de várias eu digo a comunidade geotécnica, né, fazendo geotecnia de várias das nossas cavas a céu aberto, a gente percebeu que a gente está lidando com o universo de rochas brandas, esses nossos xistos, os nossos filitos, super mineralizados, mas brandos, fracos, com baixa resistência mecânica, alterados, porque a gente está num clima tropical, e isso exigiu uma adaptação das propostas internacionais, tá? Foi com isso que a Bruna lidou no TCC dela, e se vocês pegarem aí o volume 2 do Geologia de Engenharia Ambiental, nessas 2 páginas vocês têm um resumo do que é essa proposta. Quem quer começar, eu sugiro que comece por aqui. Algumas outras coisas para falar para vocês, não sei se todos vocês sabem, talvez vocês saibam aí, por conta da professora Gigi, a gente tem no Brasil uma Associação Brasileira de Geologia de Engenharia Ambiental, que é bastante antiga, e é bastante ativa também, então quem acha que pode gostar desses assuntos, vai na página da BGE, gente, nessa aba aqui, ó, a BGE Jovem, se inscreve, vocês não têm que pagar nada, tá? É um espaço para os jovens com menos de 40 anos, para entrarem na geologia de engenharia, para ficarem sabendo do que está acontecendo em termos de geologia de engenharia do país, não se paga nada, e a gente acaba formando uma rede de contatos, acaba ficando sabendo do que está acontecendo sobre geologia de engenharia, inclusive aplicada à mineração, tá? Vocês devem saber também que a gente vai ter o Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia Ambiental aí do lado de vocês, tá? Na terra de vocês. Vai ser no ano que vem, por conta da pandemia, tá? Então, eu convido vocês a participarem, que vocês são os que vão estar mais próximos aí de tudo que vai acontecer. A professora Gigi vai estar à frente também do Congresso, participa da comissão científica, ela vai ter uma participação importante no Congresso. Outra coisa, para quem
quer ler menos e ouvir mais, eu tenho ouvido muitas lives. Essa live aqui está muito interessante, tá? Está no canal da ABGE do YouTube, com o Leonardo Sala e com a Bruna, de quem eu falei bastante aqui, né? Eu falei que a Bruna foi contratada nessa mineração em que ela fez estágio, tá? O Leonardo trabalha hoje em dia para a Vale. Essa live tem 1h20, mais ou menos, ou 1h43, estou vendo aqui. Mas está muito interessante. Eles falam sobre o início de carreira, como é que eles conseguiram os seus estágios, como é que eles conseguiram os seus primeiros empregos, e o que é o dia a dia deles, o que eles fazem hoje em dia na mineração. Os dois trabalham em cavas a céu aberto. Quem gosta de mineração, que acha que pode, sei lá, deixa eu ver o que é geotecnia para mineração, escutem essa conversa deles, é leve, e dá uma boa ideia do que é a vida de quem vai para essa área, tá? E por último, essa daqui já é uma recomendação, uma dica para quem tá mais seguro de que é isso que quer fazer, tá? Essa é a Bíblia, gente, de quem trabalha na mineração a céu aberto, tá? Essa Guidelines for Open Pit Slope Design é a Bíblia para quem trabalha na mineração a céu aberto. Então, esse livro está disponível em PDF, tá? Não precisa pagar nada. E, enfim, quem entrar numa mineração, quem for trabalhar numa mineração, uma cava a céu aberto, como aconteceu aí com a Bruna, vai ter que ler esse livro, não vai ter jeito de escapar, tá? Gente, era isso. Não sei se a gente ainda tem tempo para perguntas. Se elas não acontecerem aqui na live, por favor, fiquem à vontade aí para me mandar um e-mail, perguntar alguma coisa que vocês queiram, tá bom? É isso. Muito bom, professora. Parabéns pela palestra, foi muito boa, gostamos muito mesmo. Eu gostei principalmente. A Bruna, inclusive, está aí no chat, falando aí. E agora vamos ter tempo para as perguntas. Aí, quando quiserem, aí a Bruna aí. A minha história, eu posso falar, a minha história com a Bruna é uma história muito legal, viu, Henrique? Porque ela foi uma aluna que ficou como uma colega de vida toda, uma amiga de vida toda. Eu acho que a gente ainda vai conversar por muitos anos, eu espero. Muito bom. Então, vamos para as perguntas. A primeira é do Lucas de Pádua. Ele pergunta: quais são os parâmetros que devem ser considerados para planejar o longo prazo de uma barragem, respeitando sua segurança, porém mantendo uma máxima produtividade da cava? Legal. Lucas, obrigada pela pergunta. Ela é uma pergunta, na realidade, enorme, tá? No sentido de que a gente tem que olhar um monte de coisas para tomar essas decisões, a gente não olha um aspecto só. Então, deixa eu tentar primeiro te dar um panorama geral do seguinte, ó. Eu falei bastante da equipe, né, que está envolvida com a geotecnia da cava a céu aberto, tá? Normalmente, as empresas de mineração, elas têm equipes dedicadas para a barragem, tá? Não é porque é uma ciência diferente. A geotecnia é grande, né? A gente vai se especializando ao longo da vida profissional, mas o que acontece é que você precisa de mais gente, é isso, né? E é melhor você separar as equipes, assim as pessoas ficam com atenção focada. Então, normalmente, você tem equipes dedicadas para a barragem, né? Para fazer esse planejamento da barragem, o que você vai precisar saber em relação ao pessoal, não tanto da cava, eu diria, eu acho que é mais depois que passa pelo beneficiamento, né, é você ter uma previsão de qual é o volume de resíduos que você vai ter que estocar na barragem. Então, não sei, bom, isso é um dos aspectos. Então, primeiro você precisa ter uma ideia das quantidades, tá? Depois tem uma outra decisão macro que tem que ser tomada, que é o seguinte: você vai fazer uma barragem para rejeitos, para estocar os rejeitos, ou você vai construir a barragem com terra, com material que você vai trazer de algum lugar para estocar os rejeitos, ou você vai construir também a estrutura da barragem com
com os resíduos, no caso, desculpa, vai construir a estrutura da barragem com os resíduos. Essa é uma decisão super importante, porque se você também vai fazer o alteamento com os resíduos, né, se os resíduos vão participar da estrutura da barragem, então você, em rigor, deveria fazer também caracterizações tecnológicas, geotécnicas do resíduo, tá? Isso é uma coisa, assim, não é muito frequente, tá, fazer essas caracterizações, mas o mercado percebe claramente, né, agora, até depois das rupturas que a gente teve, que precisa existir um investimento maior para caracterizar esse material que vai chegar na barragem e vai ser usado para construir a barragem também, tá? E você imagina que só isso já vira um universo, na realidade, de serviços, que o que acontece é que o material que chega, né, o resíduo que chega na barragem, ele vai variando ao longo do tempo, porque o minério muda, o que você está escavando lá na cava muda, então ele passa pelo beneficiamento, aí sai o resíduo. Então, o resíduo vai mudando ao longo da vida útil, tá? Nossa, o que mais que eu posso te dizer? Então, além da quantidade, se você vai usar o resíduo para fazer a barragem, você vai precisar caracterizar o resíduo, porque ele vai ser o teu material de construção, no final das contas. Eu acho que essas são as coisas macro que você precisa. Fora isso, assim, tirando essas coisas que talvez sejam específicas da mineração, é uma barragem. Você tem que ter, com essa estrutura, todos os cuidados que você tem com qualquer outra barragem. Então, onde está o nível d'água, tem que ficar verificando se não tem água saindo na face do talude, se você não tem deformação excessiva. É uma barragem, você precisa cuidar dela como você cuida de uma barragem para geração de água, como você cuida de Itaipu, por exemplo, tá? Eu tenho uma colega que trabalha na equipe de geotecnia de Itaipu. Eles ficam todos os dias, 8 horas por dia, às vezes mais do que 8 horas, fazendo o que precisa ser feito para garantir a estabilidade da barragem. Então, eu acho que é isso. Você tem uma estrutura que precisa ser cuidada, né? Precisa ser monitorada full time, tá? Eventualmente tem essa especificidade de o material de construção ser o resíduo, tá? E aí, nesse caso, você vai precisar caracterizar o resíduo. É como eu enxergo essa história, tá? Eu não enxergo ela como uma estrutura tão especial, esse que é o negócio. É isso. Vamos para a próxima? O Lucas também pergunta, os maiores problemas relacionados à ruptura de taludes são causados por erro humano / de cálculo? Lucas, não sei, deixa eu ver. Depois você fala assim, pois usamos muitas ferramentas, como o DIPS e o pacote VoxScience, para medir os fatores de segurança, quanto podemos confiar nos dados dos programas? Lucas, você faz perguntas amplas, eu diria. Olha, eu vou te dar uma resposta ampla também, é o seguinte, um programa ou um modelo também, né, eu falei de modelagem, daí de fazer modelagem 3D, e você está falando aí do DIPS, que faz análise cinemática para a gente, no fim das contas, o que ele faz é enfiar todos os dados no estereograma e te falar, eu vou revelar um pouquinho da minha idade, né, quando eu comecei a estudar, o DIPS não era tão usado, tão famoso, a gente fazia na mão, hoje em dia a gente põe no programa e ele devolve em 1 segundo as coisas para você, né. Então, nenhum modelo, nenhum programa é melhor do que os dados de entrada. Isso é básico. Tá? Então, se você não tem uma compreensão geral de como é o seu maciço, né? Se você não tem um feeling como geólogo, se você, por exemplo, na hora de descrever um afloramento, se você sistematicamente levanta a mesma família de descontinuidades, porque ela está mais evidente, e você, sem querer, ou por desatenção, por inexperiência, não levanta as atitudes de outra família de descontinuidade, porque ela está menos evidente no maciço, sabe? Então, isso vai resultar num erro sistemático de levantamento de dados no afloramento. Se você vai jogar isso no modelo, o modelo vai te devolver uma coisa completamente errada. Então, os dados de entrada no modelo, isso é minha opinião, tá? Os dados de entrada no modelo, eles são mais preciosos e mais importantes do que a modelagem em si. Teve uma coisa que eu sempre falo aos meus alunos, você está falando do DIPS, por exemplo, né? Legal, você opera o DIPS, você gerou o estereograma de saída da análise cinemática, você entregou, você confia plenamente naquilo, foi você que fez. Se você estiver lidando com um relatório que foi feito por outra pessoa no DIPS,
verifique o estereograma, porque o DIPS, por exemplo, tem um momento lá que você tem que somar 90 graus. Dependendo de como o cara fez o levantamento no campo, se ele fez notação classe, se ele fez notação Brunto, eu não sei nem se vocês entendem tudo que eu estou falando, mas dependendo de como alguém fez a anotação de campo, tá? Você pode, para entrar com o dado no DIPS, pode ser que você tenha que somar 90 graus. E, eventualmente, a pessoa não somou 90 graus. Então, o meu conselho é, se você está com o estereograma na mão, que foi feito no DIPS, verifique se ele está com as direções corretas. Porque pode ser que alguém que operou o DIPS não fez uma operação, uma coisinha muito pequena que precisa ser feita, tá? Então, a resposta ampla para a tua pergunta é realmente assim, que nenhum modelo é melhor que os dados de entrada, os operadores têm que ser pessoas experientes para você poder tirar alguma informação da saída do modelo, tá? Acho que você fez uma pergunta inicial também lá, que era assim, de quem que é a culpa, né? Se rompe por erro humano ou se rompe, não sei, por erro de cálculo, alguma coisa assim. Isso, são por erro humano ou erro de cálculo. Para responder isso, eu lembro de uma frase que eu ouvi, eu aprendi isso com um amigo que é piloto da FAB, tá? Ele trabalhou muitos anos no setor da aeronáutica brasileira, esqueci o nome, mas é o pessoal que faz a investigação forense dos acidentes aéreos aqui no Brasil. Ele foi durante muitos anos, ele dirigiu esse setor, e eu conheço ele pessoalmente, né, então nas nossas conversas, assim, à noite, coisas do gênero, jantar e coisas do gênero, ele me ensinou uma coisa, né, ele falava assim, nunca tem uma causa só, um acidente aéreo que resulta na queda de uma aeronave, na queda de um avião, nunca tem uma causa única. Gente, depois, essa mesma frase eu fui ouvir na época das investigações do acidente do túnel do metrô aqui de Pinheiros, eu não sei se vocês lembram, na escavação das obras do metrô de São Paulo, aqui na estação Pinheiros, a escavação subterrânea sofreu uma ruptura, essa ruptura evoluiu até a superfície, matou 8 pessoas que estavam em superfície, tá? Isso é análogo a uma ruptura de uma mina subterrânea, pode acontecer a mesma coisa. Então, e aí, o pessoal que estava envolvido naquela investigação falou a mesma coisa, não tem uma causa só, foram 7 ou 8 coisas somadas que levaram a um acidente como esse. Então, eu acho que a resposta é a mesma, tá? Pode ser até que você tenha um erro de avaliação humano como causa preponderante, pode ser um erro de cálculo. A questão é que para você ter um acidente importante, uma série de coisas tem que ter dado errado, inclusive coisas de gestão, inclusive decisões de gestão, tá? Alguém, por exemplo, se tem um sistema de alerta antecipado instalado e o cara falha na hora de disparar a sirene do sistema de alerta, a gente está caminhando na mineração, nas barragens de mineração, a gente está caminhando no país para a implantação de muitos sistemas de alerta antecipado, né? Quer dizer, se você percebe, se a equipe que gerencia a barragem percebe que ela pode romper, ela vai disparar um alarme para avisar as pessoas, para as pessoas saírem das áreas que podem ser inundadas. Mas mesmo nesse sistema, pode acontecer de ter uma falha, a sirene não funciona na hora, alguma coisa pode dar errado, né? Então, para ter um acidente, você vai ter sempre uma soma de coisas dando errado. Eu confesso para você que eu nunca vi uma estatística, eu não li, assim, nada que fale, olha, tem mais erros humanos do que erros de máquinas, digamos, nunca li esse tipo de estatística. E o que eu posso te dizer com certeza é que se você tem uma ruptura grande, você certamente tem uma soma de problemas. Foi economia, não vamos fazer esses ensaios para caracterizar a rocha, que custa muito caro. Vamos usar um número que já está pronto, entendeu? Não vamos contratar esse levantamento de campo que custa muito caro. Vamos usar alguma coisa mais ou menos. Você vai somando um monte de economias, um monte de decisões erradas e acaba tendo um problema grande, é isso. Beleza. Não tem mais perguntas, então, em nome do chapter Segue UFMG, da Minas Júnior e da organização do workshop, eu quero muito te agradecer pela palestra, professora. Foi incrível, falando sobre assunto que está tão em alta, como você falou. Foi muito bom ter essa presença para fechar essas palestras do nosso workshop com chave de ouro. Muito obrigado mesmo. Henrique, eu que agradeço, Henrique.
Eu fiquei muito surpresa de ter um espaço para geotecnia na semana de vocês, muito feliz também, tá? Eu posso dizer para vocês que no momento no país a geotecnia na mineração está bombando. É impressionante a quantidade de anúncios de colocações profissionais que a gente tem recebido assim por semana, né? E a gente tem esse grupo também da ABGE Jovem, que no momento está muito ativo, o Comitê de Jovens. Então, eu convido vocês, se vocês gostaram um pouquinho assim da palestra, leiam o livro, entrem no grupo, que vocês têm chance de trabalhar com isso a vida toda e têm chance de serem felizes, tá? Porque isso eu posso falar para vocês. Eu gosto muito do que eu faço, a geotecnia é apaixonante. Vocês têm chance de passar a vida inteira fazendo uma coisa que vocês gostam. E é isso. Já vamos fazer o cadastro lá, gente. Então, muito obrigado. Então, vamos para os sorteios. Primeiro, o sorteio da palestra passada, que infelizmente não foi ao vivo, mas que passamos o formulário. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para mostrar os números e sorteador. Aqui vai ser de 2 a 53. Vamos para o sorteador, já está aqui. Vamos sortear. Está um pouco lento, mas está indo. O ganhador foi o número 36. Foi Pará de novo. O pessoal do Pará acompanhou bastante o nosso workshop. É muito bom. Esperamos continuar assim. E agora vamos para o sorteio da palestra de agora. Vamos criar a planilha. Vai ser de novo do número 2 até o número.
até o número 81. Vamos ver. Número 76, um dos últimos. Número 76 foi a Tatiana Consendei, da PUC Minas, aqui de BH mesmo. A gente vai entrar em contato. Deixa eu tirar minha tela. A gente vai entrar em contato com os ganhadores. E eu queria agradecer vocês que tiveram nesses 3 dias de apresentações e palestras. Vocês nos moveram para fazer esse evento tão legal. Muito obrigado mesmo. Hoje e amanhã teremos os últimos mini cursos e peço novamente que fique de olho nas redes sociais, porque vem novidade por aí. E é isso. Muito obrigado e até mais.